boa tarde. Meu nome é Paulo Callas. Eu vou falar um pouquinho dos produtos, dos lançamentos da Diebold para vocês. Rapidamente, quem conhece um pouquinho da história da automação, sabe que a Diebold veio para o Brasil, comprou a Procomp, que por sua vez já tinha comprado a McAfee. Então, alguns de vocês conhecem as impressoras que a gente comercializa como McAfee, né? Então, essas impressoras passaram a ser da Procomp e a Procomp foi comprada pela Diebold. Hoje a gente só usa o nome Diebold, tá? E a Diebold é uma empresa de automação bancária, hospitalar, eleitoral, de jogos e automação comercial. Tá? No mundo, a Diebold é a maior empresa de automação bancária. E no Brasil, a gente detém 60% desse mercado. Ok? Por que eu estou falando dessa parte de bancária e desse atendimento que a Diebold faz a bancos? Eu estou falando porque a automação bancária exige que os produtos tenham alta confiabilidade e durabilidade. E isso faz com que a engenharia da Diebold produza, crie produtos com essas características, que são importantes. No banco, não pode parar um produto porque quebrou, ou porque está com uma falha. Então, todos os produtos têm essa característica de durabilidade e confiabilidade. Bom, vamos falar dos lançamentos? Eu vou falar primeiro do PC. O PC que está, inclusive, exposto lá no standzinho, né? Muitos de vocês passaram por lá. Ele é um PC, é um Atom. O processador é um Atom Intel Dual Core, 1.8 GHz. Ele vem com 2 GB de memória RAM. Ele vem com 2 slots, né? Então você pode fazer uma expansão para que passe de 2 para 4 GB. Ele tem uma PCI livre, para que você possa fazer uma expansão ou de placa serial, ou de placa de vídeo, ou o que você desejar, ou outra placa de rede. A motherboard foi layoutada pela Diebold e ela é fabricada pela Foxconn, certo? E esse PC, ele tem alguns diferenciais. Por exemplo, a placa de rede, ela não é uma Ethernet, ela é uma gigabit. Então, ela é 10/100/1000. O processador, mesmo que sendo um processador Atom, que não precisa de arrefecimento, a gente coloca um cooler sobre o processador para justamente evitar qualquer tipo de aquecimento, certo? Por que a gente faz isso? Porque a gente sabe que esse PC vai embaixo de um gabinete, o pessoal vai jogar mochila em cima, sacola. A gente vê as instalações, vocês conhecem bem as instalações que os clientes têm ali. Então, vocês sabem que num calor como aqui, no Nordeste, por exemplo, então não dá para a gente brincar. Então a gente coloca o cooler em cima do processador. A fonte tem um cooler enorme também. Eu deixei o PC ligado desde ontem, ele está ligado ali, vocês podem passar por lá, pôr a mão na fonte, está aberta a lateral para vocês fazerem esse teste. Pode pôr a mão na fonte, vocês vão ver que a fonte não esquenta, tá certo? Então, a gente faz um produto super bem dimensionado para automação comercial, certo? Ele tem um HD, aqui inclusive está marcando errado, o HD é de 320 GB, tá certo? E ele tem um muito baixo consumo de energia, tá? Então, 45 watts. Isso daí faz com que a fonte também trabalhe muito folgada. Ela não tem por que também aquecer com esse consumo baixo, tá certo? Ele tem ele vem com uma interface paralela, 2 seriais,
6 USBs, sendo 2 na frente e 4 atrás, tá certo? Acompanha teclado e mouse, tem 1 ano de garantia, e a gente tem 4 versões na tabela. Uma versão padrão, que ele tem só o hardware, que vem com teclado e mouse. Uma versão com Windows 7 Professional, pré-instalado. Uma versão básica com o leitor e gravador de DVD. E outra versão com o leitor e gravador de DVD e o Windows 7 Professional. Essas são as 4 versões, tá? Então é um produto bem interessante, com preço extremamente agressivo. Hoje, agora em dezembro vai fazer 1 ano que a gente lançou esse produto, né? Uma coisa importante também é que o produto ele pode ir migrando, né, crescendo a sua característica técnica, né? Mas ele tem compatibilidade. A gente passou do ano passado, do final do ano passado, quando foi o lançamento desse produto, e agora em agosto ou setembro, a gente passou já para de DDR2 para DDR3. Mas o PC é compatível, você continua utilizando e tudo funciona perfeitamente, tá certo? Por que isso? Porque a gente sabe da necessidade que os bancos têm também. Quando você vende um lote 3.000 máquinas, 5.000 máquinas para um banco, no ano seguinte você tem que vender um complemento de parque para eles, tem que ser compatível, não pode ser de qualquer forma, não pode usar uma hora uma placa Foxconn, outra hora uma placa sei lá o que, entendeu? Não dá para fazer isso. A gente tem que ter uma organização, uma sequência correta, né, para dar continuidade na produção dos produtos. Bom, o outro produto que eu vou falar aqui é a TSP 143 GT. Essa impressora é uma impressora que tem diversos diferenciais. Primeiro que ela é extremamente robusta. É uma impressora que você pode abrir e fechar com uma certa violência aí, a tampa, que ela não quebra, né? Ela tem interface USB, somente USB, ou interface LAN. Ambas vêm acompanhadas com um software, e esse que é o grande diferencial dessa impressora. Ela tem um software que permite que você faça alterações no cupom. Você pode colocar imagens no cupom, cabeçalho, rodapé, marca d'água, sem precisar mexer no aplicativo do cliente. Isso te dá uma grande facilidade de vender. Na verdade, você está vendendo uma solução para o seu cliente, né? Ele tem, esse software também, ele vem com algumas outras características. Por exemplo, ele tem a possibilidade de você fazer múltiplas cópias. Então, você pode fazer uma cópia original e mais 4 cópias. Cada uma dessas 4 cópias você pode fazer de forma diferente. Você pode colocar um outro cabeçalho, um outro rodapé, uma outra marca d'água em cada um deles e fazer um cupom diferente para cada uma dessas cópias, certo? Então, por exemplo, você vai fazer um delivery, por exemplo. Você pega uma pessoa, tem um delivery, ele tem lá o telefone, ele atende a ligação, ele faz o atendimento e aí ele manda imprimir. Com um comando de impressão, ele pode imprimir um cupom que vai lá para o pizzaiolo, por exemplo, que vai ter só a comanda. O outro cupom ele vai mandar lá para o bar para separar a bebida, e o outro cupom ele vai mandar, por exemplo, para o cliente. E aí, esse do cliente, ele pode colocar um cabeçalho com o logotipo da pizzaria, ele pode pôr uma logomarca, a logomarca da pizzaria como marca d'água, e ele pode pôr uma promoção. Por exemplo, em vez de ele ficar carimbando disco de pizza ou fazendo as tampas das pizzas lá, da embalagem pré-impresso, troque 10 por uma pizza, tal, ele pode fazer isso no próprio cupom, entendeu? Então,
são possibilidades que você consegue oferecer ao seu cliente que são diferenciais. Ela não é uma impressora fiscal, mas ela tem um registro também. Esse registro, ele consegue gravar todas as informações que foram impressas na impressora. Então, por exemplo, teve um caso de um cartório. Eu tive um cliente, uma software house, na verdade, que me solicitou uma impressora de impacto com rebobinador. Aí eu perguntei para ele, mas para que você precisa do rebobinador? Ele falou, eu preciso porque eu preciso ter uma cópia de tudo aquilo que é impresso na impressora. Aí eu perguntei para ele, mas essa cópia precisa ser impressa ou ela pode ser digital? Ele falou, se der para imprimir de novo, pode ser digital. Eu falei, então, eu tenho uma solução para você. No registro que essa impressora faz, você consegue, então, verificar dia a dia, marcando hora, minuto e segundo, cada um dos cupons que foram impressos na impressora. Então, você pode buscar, por exemplo, o dia de hoje, né? Lá você faz a busca e ele te traz todos os cupons impressos naquele dia. Você vai lá, verifica qual cupom você quer e você pode reimprimir esse mesmo cupom, tá certo? Então, são características que esse produto te oferece que nenhum outro tem. Então, ele não concorre até com impressoras da própria Diebold, você tem um grande diferencial em relação a essa impressora, porque essa impressora te oferece outras coisas que as nossas impressoras não têm, tá certo? Então, vale a pena conhecer esse produto, porque é um produto bem diferenciado. Esse software chama-se FuturePrint, está aqui, ó, tá certo? E é um CD que vem incluso na caixa da impressora, tá certo? Essa impressora tem a versão Ethernet, LAN, e tem a versão USB, tá ok? Então eu agradeço aí. Tinha um outro produto aqui, mas acho que a apresentação pulou, que é essa impressora aqui. Eu vou tomar um minutinho de vocês mais, né, para falar dessa impressora. Essa é uma impressora térmica que utiliza bobina de 112 milímetros de largura. Para que você vai usar essa impressora? Essa impressora você pode utilizar para várias situações, por exemplo, impressão de ordem de serviço, certo? Hoje, uma software house me perguntou, essa impressora, ela imprime em A5? Eu falei, quase A5, né? É um 112 milímetros de largura. Ele falou, porque então essa impressora serve para o DAV. Serve para o DAV, né? Serve para ordem de serviços, serve para minuta de contrato, serve para resultado de laboratório, de análises, serve para pedidos, né? Serve para orçamento, serve para várias situações, e ela tem um grande diferencial, que é o seguinte, eu vou soltar um pouco, não pode, né, soltar o microfone? Então, vou tentar aqui mostrar para vocês. Ela tem um sensor, e com esse sensor você pode, por exemplo, imprimir pré-impressos. Por exemplo, você tem o papel pré-impresso de uma concessionária de energia, né? Ela consegue imprimir, porque ela consegue posicionar o papel em face ao sensor que ela tem, né? Então, aqui. Ela tem um sensor aqui, né? Então ela consegue posicionar. Você tem marca preta, você tem janela, ou você tem espaçamento de etiqueta, ela consegue identificar. Então você consegue imprimir etiqueta, consegue imprimir papel pré-impresso. Ela tem
a capacidade de imprimir em papel de 75 gramas até 150 gramas por metro quadrado. Então, você pode conseguir imprimir também convites, ingressos, né? Para cinema, essas coisas também é possível imprimir. Ela tem corte automático e ela tem uma coisa também muito interessante, que é a seguinte: ela consegue condensar uma folha A4 nos 112 milímetros. Esse impresso aqui, que eu trouxe aqui, é isso. É um contratinho, né? Na verdade é uma proposta de revenda premium, para se tornar uma revenda premium da Diebold, né? Onde aqui, nesse papel aqui, que eu estou apresentando para vocês, nós temos duas páginas A4, aqui, condensado, dá para ler perfeitamente, certo? Eu imprimi a partir do Word, é muito simples, porque a impressora é for Windows, então é muito simples, muito fácil de trabalhar com esse produto aqui, e é um produto bem interessante. Dá para usar, por exemplo, em locação de carros, imprimir um contratinho para locação de carro, que é um contrato que dura 15 dias, 20 dias no máximo, né? Então, ou de um dia para outro, né? Então, é bem tranquilo. Essa é uma impressora bem interessante, que também eu queria mostrar para vocês aqui nessa parte de lançamentos. Eu vou deixar esse papelzinho aqui para correr aí, o pessoal pode ver que é bem interessante. Pois não. Aí ele perguntou sobre o papel, se ele fica ilegível depois de um tempo. Esse é um papel térmico, dependendo do armazenamento e dependendo da qualidade do papel, ele pode apagar um pouco antes, né? Mas não é o que costuma acontecer. Se você tiver um papel de boa qualidade, ele foi feito para 5 anos, tá certo? Ok? E como a gente falou de minuta de contrato, que é uma coisa que você vai ler ali na hora, o cartório vai imprimir uma minuta de contrato, você vai ler. Terminou de ler, você fala, tem que mudar aqui, tem que corrigir o nome aqui, não sei o quê, aí vai imprimir o contrato verdadeiro, e aquela minuta vai se jogar fora. Então, não precisa imprimir uma minuta de contrato numa impressora a jato de tinta ou numa laser, entendeu? Então, é esse tipo de coisa, essa situação que você vai conseguir reduzir, tá certo? Reduzir custos, claro. Okay? Mais alguma pergunta? A anterior? Pois não. Não. Ele perguntou se a impressora que eu apresentei anteriormente, pelo fato dela conseguir armazenar os dados, né, de impressão, ela substituiria uma impressora fiscal. Não, ela não substitui, ela não é uma impressora fiscal. Ela só tem um recurso de armazenar toda a operação, toda a impressão feita na impressora. É importante ressaltar que isso daí quem faz é o softwarezinho que acompanha a impressora. Portanto, tudo que está impresso, tudo que for impresso na impressora, fica armazenado no PC, tá? Não fica na impressora, fica no PC. Tá ok? Então, não é uma impressora fiscal e não dá para substituir. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Ok, então. Obrigado, pessoal. Obrigado, ADN, pela oportunidade aí.